E o Flávio Bolsonaro confirmou o que eu falei aí nos últimos dias. Ele foi avisado que ele vai perder a eleição, que não tem chance aí dele ganhar a eleição, e foi para tentativa de golpe, tá? O Flávio Bolsonaro teve algumas reuniões nos Estados Unidos na semana em que foi para lá, faz cerca de 2 semanas, e teve também no mês passado, quando ele foi pedir tarifas ao Brasil, coisa que entrou em vigor hoje, tá? Se você não sabe, entrar em vigor hoje. Tarifas dos Estados Unidos a cerca de 10% das exportações que o Brasil faz para eles. Ou seja, é aquela, nossa, um estardalhaço por um nada. Mas tá, você vê, é uma interferência internacional no Brasil e a pedido do candidato Flávio Bolsonaro, filho do Jair Bolsonaro. Aí, qual que é o plano do Flávio Bolsonaro? É bem parecido com o do Jair, é parecido com o do Trump, é parecido com o plano de todos aí da extrema-direita. Quando perder a eleição, ele vai falar que teve fraude e vai pedir arrego para os Estados Unidos e ver se o Trump pressiona de alguma maneira, junto com a OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, que é a central de golpes dos Estados Unidos, utilizada para dar golpe de Estado em vários países. Nos últimos anos aí, estamos falando aí de menos de 10 anos, tá? Já foram aí Bolívia, Peru, Equador, então a OEA consegue aí dar golpes em países. Na Bolívia tentaram até assassinar o presidente eleito Evo Morales. E depois você vê que o golpe dá certo, não deu muito certo no primeiro momento, ficou um governo golpista por só um ano, aí teve a eleição, ganhou a esquerda, porém a esquerda estava fragmentada, na eleição seguinte a esquerda perdeu. Não teve chance nenhuma contra a extrema-direita, porque o candidato de esquerda que foi eleito presidente estava brigado com o Evo Morales. Isso aí, que coisa, né? Aí o Flávio quer a mesma coisa, tentar um golpe. Aí o que ele fez? Começou já o seu roteiro golpista. Seu roteiro começou com ele atacando as urnas eletrônicas num evento ontem com embaixadores de mais de 40 países. Alguns vão falar, Thiago, como é que o Flávio Bolsonaro, sem ser presidente, conseguiu convocar tantos embaixadores para um evento com ele? É que o Flávio se convidou e foi a um evento chamado Discuss Brasil, ou seja, Discuta o Brasil. E nesse evento estavam embaixadores de vários países para falar sobre o Brasil. Não foi como o Jair Bolsonaro que convocou no Palácio do Alvorada os embaixadores para ali uma mega reunião, e na verdade a reunião foi só o Bolsonaro falando mal das urnas. Não, o Flávio estava lá no evento, aí ele usou a fala dele para falar mal das urnas, para falar que as urnas não são confiáveis e para disseminar fake news. Ele disse que uma empresa venezuelana é quem constrói as urnas eletrônicas no Brasil e que essa empresa fez fraude na Venezuela, outro país em que os Estados Unidos deram um golpe, né? Não deu certo com a OEA, aí sequestraram o presidente. E aí ele fala que, olha, essa empresa venezuelana é quem faz as urnas do Brasil, para falar que a urna não funciona. Só que essa fake news já foi desmentida inúmeras vezes, tá? É uma fake news que vem lá desde 2017, quando então o Gabinete do Ódio, que não tinha esse nome e que muita gente nem sabia que existia, disseminava já fake news contra as urnas eletrônicas, que já era ali o modus operandi do bolsonarismo. Aí você vê Flávio Bolsonaro cometendo o mesmo crime do Jair Bolsonaro. Aí fiquei pasmo com algumas pessoas da imprensa. Vilma Yerovich, que é o jurista que comenta lá no UOL, comenta em algumas rádios, dizendo que, olha, se o Flávio Bolsonaro fizer de novo, é para tomar providências. Vi a Mônica Bergamo na CBN, ao lado da Bela Megali. Bela Megali é aquela cuja é bem amiga do Flávio Bolsonaro, né? O Flávio Bolsonaro manda um zap, ela já publica a desinformação na capa do Globo ali, sem checagem nem nada. Essa é a Bela Megali. Aí estavam as duas lá na CBN, e a Mônica Bergamo, que até é bem crítica ao bolsonarismo, disse, olha, se o Flávio continuar fazendo isso, tá na hora do TSE fazer alguma coisa, hein? Aí vi comentaristas na Globo hoje, dizendo que não, o Flávio não pode continuar fazendo isso não, porque senão, ó, tem que ter uma providência. Eu fiquei pensando, mas que coisa. A imprensa tá nessa. Ele cometeu o crime uma vez, mas se ele continuar cometendo, tem que ter uma providência contra o crime dele. Pois bem, eu e meu amigo Léo Bastos, da Rádio TV Repensar, já entramos no Ministério Público Federal, mandando investigar o Flávio Bolsonaro criminalmente e eleitoralmente para que ele seja tornado inelegível e preso pelas declarações que ele fez. Ele está atacando a urna eletrônica, sendo que ele é candidato. Tem jurisprudência no TSE. Se você não sabe, é plantonista. Foi criada uma jurisprudência em 2021, no caso Francisquini, de que se um candidato está atacando o sistema eleitoral e as urnas, ele não pode participar do sistema eleitoral. Fim. Ou seja, o Flávio Bolsonaro é candidato, ele está atacando as urnas, dizendo que não funciona, dizendo que é fraude, então ele não pode participar da eleição. É claro, o precedente foi criado em 2021, quando
o Francisquini. Francisquini era o deputado estadual mais votado do Paraná. No dia da eleição de 2018, do primeiro turno da eleição, saiu o resultado, Francisquini ficou em primeiro lá no Paraná. Aí ele foi comemorar? Não. Ele abriu uma live para falar que teve fraude na eleição, que as urnas eletrônicas eram passíveis de fraude, que foram fraudadas e que por isso o Bolsonaro não ganhou no primeiro turno. O cara tinha acabado de ser, por essas mesmas urnas, eleito o mais votado do estado dele. Aí, 3 anos depois, você vê como o crime compensa, né? O cara ficou 3 anos e meio recebendo salário, roubando dinheiro público, fazendo sei lá o quê, que é o que a direita sempre faz. E aí, o TSE finalmente o tornou inelegível. Essa jurisprudência foi utilizada para tornar inelegível Jair Messias Bolsonaro, que também aí falou em embaixadores que as urnas não funcionavam. Mas falou o quê? Então, já tem jurisprudência, já se pode, inclusive, liminarmente, pedir para que o Flávio Bolsonaro não dispute a eleição de 2026, que não tem como um cara que está aí atacando as urnas disputar a eleição. O Flávio já está fazendo isso, a gente sabe o objetivo dele, porque quando ele perder a eleição lá na frente, vai falar, foi fraudado, Trump me ajuda, Trump coloca mais sanção ao Brasil, Trump coloca Magnitsky aí nos ministros e tudo mais. É isso, tá? E o Flávio não tá nem aí que o André Mendonça e o Cássio Nunes estão no comando do TSE, porque o André Mendonça tá indo para cima dele, dos amigos dele, no caso Master e no caso INSS. E aí o Flávio Bolsonaro já tá apavorado com o André Mendonça, então que se dane para ele, assim, o André Mendonça vai ser melindrado nisso. Pô, problema dele, já tá me incomodando aqui, é isso que tá na cabeça do Flávio. Lembrando, sobre os articulistas aí da imprensa passando pano, olha, eu vou fazer uma analogia aqui com você que não tem como não entender a canalice dos jornalistas da imprensa. Imagine você que tem lá um serial killer. Aí o cara vai lá e mata uma pessoa, aí ele mata 2, continua impune, aí mata 3. Enquanto ele mata e ao vivo para todo mundo ver, aí todo mundo vê, tem câmera, tem vídeo, tudo do cara lá no meio da rua matando as pessoas. Os filhos dele estão aplaudindo, mata mesmo, mata mais. Aí depois que ele mata um monte de gente, esse serial killer é preso. Tá. Anos depois, 4 anos depois, um dos filhos dele que estava lá aplaudindo enquanto ele matava pessoas, vai lá e comete o primeiro assassinato, já comete o primeiro crime. Você consegue imaginar jornalistas dizendo, olha, se ele continuar matando pessoas, é hora de prendê-lo, hein? Não, nem prendê-lo, é hora de tirar a arma dele. Se ele continuar matando mais gente, ele mata outro, aí quando o cara já matou uns 10, aí o jornalista fala, tá na hora, hein, de tirar talvez a arma dele. É mais ou menos isso. O Bolsonaro ficou cometendo crimes contra a democracia 1, 2, 10, 100 vezes. Sempre impune. Na hora que o Bolsonaro foi punido, o Flávio Bolsonaro, que aplaudia todos os crimes, começou a cometer os mesmos crimes. Só que ele já cometeu 1, 2, 3 vezes. Só que no caso dos embaixadores é flagrante. É muito flagrante. Lembrando, nessa semana o Eduardo Bolsonaro também falou que ia ter fraude na eleição. Você fala, é o mesmo. Você, plantonista, deve estar falando, não, Thiago, eu tô cansado disso. Tô cansado. É de novo a mesma desgraça. Esses caras com o mesmo discurso. Esse vídeo aí, Thiago, me fala a data do vídeo. Vamos lá. 22 de julho de 2026. Não estamos em 2022 mais. É essa mesma coisa. Tá na hora aí de ir pra cima agora do Flávio Bolsonaro. O Flávio tá indo pro tudo ou nada porque ele sabe que vai perder a eleição, que vai ser preso. O Flávio sabe que a Polícia Federal vai chegar no PCC, nas coisas que ele tem aí com o PCC, principalmente com o Comando Vermelho. Ele sabe que a Polícia Federal já chegou na ligação dele com os crimes do Workário. Então tá ruim pro Flávio. Ele não tem escapatória. E ele sabe o seguinte, até aqueles que têm alguma lealdade com ele ainda vão pular do barco muito em breve. Por falar nisso, o Centrão já pulou do barco. Eu avisei aqui já na semana passada, o Centrão vai pular do barco, o Flávio não vai conseguir as alianças que ele quer, já comecei a dar risada. E aí, saiu matéria, vou mostrar a matéria aí de O Globo, de ontem, para você ver que tudo o que eu falei que aconteceria nos últimos dias, aconteceu. E a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro está com uma dificuldade de fechar alianças para além do PL, que é o partido dele. União Brasil, o Progressista, o Republicanos, está tentando angariar esses apoios de maneira formal para ter, por exemplo, mais tempo no horário eleitoral no rádio e na TV. E essa dificuldade está relacionada a outra questão que a gente já vem tratando aqui no Jornal da Globo, o episódio do Dark Horse. Ele era um crítico à questão do Master, do banqueiro Daniel Workário, e aí veio o áudio mostrando ele pedindo dinheiro para fazer o filme sobre a vida do pai. Isso teve um impacto muito grande na
pré-candidatura dele, que vinha crescendo nas pesquisas e estancou, e a depender da pesquisa, houve uma queda, uma perda da intenção de voto. Junto com isso, também teve um episódio envolvendo a madrasta, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, relacionado, que deflagrou, foram questões da eleição no Ceará, mas mostrou ali uma dificuldade de relacionamento, críticas dela a ele que precisa avançar no eleitorado feminino, então foi mais uma dificuldade. E hoje mesmo, Renata, uma das mulheres cotadas, por causa dessa dificuldade com o eleitorado feminino, em que ele tem uma intenção de voto menor, uma das mulheres cotadas para ocupar um eventual cargo de vice, é a senadora Tereza Cristina, que disse a aliados que não tem intenção, ela que é do PP, que não tem intenção de ocupar esse cargo. Então, Renata, são vários casos, vários episódios que causam ali um problema, uma crise na campanha. Esse episódio específico da conversa dele, das mentiras com os embaixadores, pode não ter um impacto no eleitorado raiz, onde ele está bem, o bolsonarista raiz, mas ele perdeu alguma musculatura eleitoral no eleitorado de direita, que não é bolsonarista, e também entre os independentes. Então ele pode ter uma maior dificuldade justamente com esse público em que ou ele perdeu voto ou precisava crescer. Júlia, super obrigada, ficou tudo muito claro. A gente se vê na quinta-feira. Ou seja, o Flávio está sem apoio, perdeu musculatura, perdeu aí força na sua campanha entre o eleitorado que não é bolsonarista raiz, e aí ele faz um discurso que é o tudo ou nada, e na verdade não é tudo ou nada não, é o tudo ou nada, não é eleitoralmente, é o tudo ou nada golpistamente falando, ou invente aí a palavra que você quiser. Por quê? Porque ele sabe que esse discurso contra as urnas vai afastar ainda mais esse tipo de eleitor, que é o eleitor que ele perdeu e estaria tentando, teoricamente, reconquistar, que é o eleitor que é mais despolitizado, não vê muitas notícias, até vê um pouquinho, mas é mais moderado, não vai votar nele porque é uma direita mais moderada. Esse eleitor, o Flávio conseguiu ganhar esse eleitor até abril. Como? Falando que era moderado, enquanto atacava o governo Lula com fake news, falando que a economia estava ruim, que ia piorar, etc, etc. Aí, quando veio a notícia de que ele é corrupto e recebeu muita grana, e ele passou a mentir, porque que ele é corrupto, esse eleitor já sabe. Esse eleitor que é mais ou menos moderado, mesmo que não veja muita notícia de política, vai lembrar que o Flávio Bolsonaro é bandido e tinha lá o caso das rachadinhas. É um eleitor que passa pano para a corrupção da direita. E aí, esse eleitor passou a ver aí o Flávio Bolsonaro mentindo um dia após o outro. E é o que eu falei aqui para você, plantonista. Quando o Flávio Bolsonaro mente, ele não mente para você. Ele não mente para mim. Eu não voto no Flávio Bolsonaro de qualquer jeito. Você também não vota nele, provavelmente. Quase todo mundo que está assistindo aí 12 minutos do Plantão Brasil provavelmente não vai votar no Flávio. Então, quando ele está mentindo, ele mente para quem votaria nele. E a mentira é principalmente para quem votaria nele, mas que pensa, mas se esse cara for corrupto, eu não voto mais. É para esse cara que ele está mentindo. É para essa pessoa. E aí, muitas dessas pessoas viram, esse cara está mentindo para mim. E mudaram, pararam de votar no Flávio. E algumas que não votariam em ninguém, ou votariam em outros candidatos, ou talvez até no Flávio, falaram, quer saber, eu vou votar no Lula. No Flávio não dá, tem que tirar o Flávio logo. E aí o Lula começou a subir, o Flávio começou a cair. Então, quando ele começa a falar mal de urna, esse eleitor tá tão cansado desse papo quanto você, porque é algo que até as pessoas que não acompanham nada de política sabem desse discurso golpista do Bolsonaro. Não tem quase ninguém no Brasil que não viu que teve tentativa de golpe no dia 8 de janeiro de 2023. Não tem quase ninguém no Brasil que não sabe que o Bolsonaro foi tornado inelegível e preso por essa tentativa de golpe. E que não viu os inúmeros discursos golpistas do Bolsonaro, porque ele era presidente, a imprensa inteira falava do discurso dele. Aparecia em todo lugar o discurso criminoso do Bolsonaro. Então o Brasil inteiro sabia. Aí fica muito difícil, porque essas pessoas... Eu tô cansado de falar aí sobre fraude em urna, esse tipo de coisa, desmentir esse tipo de coisa. Você deve estar também cansado de novo esse assunto. Agora imagine e você não vota no Flávio nem eu. Agora imagine o eleitor que pensa, será que eu ainda vou votar no Flávio? Depois de tudo isso ainda tô. Aí vem e fala, mas de novo. Então nem moderado você é. Nem moderado. Por quê? Porque era pintado como moderado e aí enganou alguns. E aí o que acontece? Você começa a falar de urna de novo, quer dizer, você vai tentar dar golpe de novo. De novo. O problema, eu sei que muita gente deve estar pensando nesse exato momento, como é que tem eleitores que ainda são aí, abre aspas, moderados ou tal, e ainda dizem que vão votar no Flávio